Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Carlos de Yurque, estudante do segundo ano do curso de Contabilidade e Auditoria da turma CAD2B no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, o ICIM. No âmbito da cadeira de Contabilidade Financeira de hoje, apresentarei o tema Análise Financeira através dos rácios financeiros. As demonstrações financeiras fornecem uma grande quantidade de informações sobre a situação econômica e financeira de uma empresa. Contudo, a simples observação dos números constantes no balanço e na demonstração dos resultados nem sempre é suficiente para compreender a verdadeira realidade financeira de uma organização. Por essa razão, torna-se necessário recorrer à análise através dos rácios financeiros. Os rácios financeiros constituem instrumentos fundamentais de análise, pois permitem avaliar os aspectos como a liquidez, a solvabilidade, a autonomia financeira, a rendibilidade e a eficiência operacional das empresas. Através deles, gestores, investidores, credores e outros utilizadores da informação financeira conseguem tomar decisões mais seguras e fundamentadas. Ao longo desta apresentação, serão abordados os principais conceitos relacionados com os rácios financeiros e a sua importância, classificação, métodos de cálculo, fórmulas de interpretação e a sua aplicação prática na avaliação do desempenho empresarial. Com este trabalho, pretende-se demonstrar como os rácios financeiros contribuem para a melhor compreensão da situação financeira das organizações e para uma gestão mais eficiente dos seus recursos. Mais do que simples fórmulas matemáticas, os rácios financeiros transformam dados contabilísticos em informações estratégicas, permitindo avaliar a saúde financeira e a sustentabilidade das empresas. Sem mais demoras, passarei à apresentação do tema. Antes de mergulharmos no conteúdo, vou fazer uma breve apresentação do que iremos abordar ao longo deste trabalho. Começaremos pela introdução e os conceitos fundamentais, onde vamos perceber o que é um rácio e qual é o seu papel na análise financeira. De seguida, falaremos sobre a importância e as limitações dos rácios, para que possamos usá-los de forma crítica e consciente. Depois entraremos nos grupos dos rácios propriamente ditos, os rácios de estrutura financeira, os rácios de liquidez, os rácios de solvabilidade, os rácios de rendibilidade, os rácios de atividade e eficiência operacional e, por fim, faremos uma análise integrada e apresentaremos as nossas conclusões. Está tudo preparado? Então, avancemos para o primeiro tema. As demonstrações financeiras, como o balanço e a demonstração de resultados, são documentos que fornecem informações fundamentais sobre a situação econômica e financeira de qualquer empresa. No entanto, existe uma limitação importante. A simples leitura desses documentos por si só, nem sempre nos permite compreender completamente o desempenho real da organização. Por que razão? Porque números absolutos isolados têm pouca capacidade de comparação. Um lucro de 1 milhão de meticais pode ser excelente para uma pequena empresa e irrelevante para uma grande corporação. É precisamente aqui que entram os rácios financeiros. Os rácios transformam esses valores contabilísticos em indicadores comparáveis e de fácil interpretação, capazes de apoiar a tomada de decisões. Com os rácios, conseguimos avaliar a liquidez da empresa, ou seja, a sua capacidade de pagar dívidas no curto prazo. Conseguimos medir a sua solvabilidade, a sua rentabilidade e a sua eficiência operacional e a estrutura financeira da organização. Em resumo, os rácios são a lente que nos permite ver além dos números. Então, o que seria exatamente um rácio financeiro? De forma simples, um rácio financeiro é uma relação matemática entre duas grandezas retiradas de demonstrações financeiras. Dividimos um valor por outro e o resultado obtido torna-se um indicador financeiro. O seu grande objetivo é transformar números absolutos que, por si só, são difíceis de comparar em indicadores relativos, comparáveis e de fácil interpretação. Para que servem concretamente esses indicadores? Servem para avaliar o desempenho financeiro da empresa ao longo do tempo, servem para identificar riscos financeiros antes que se tornem problemas sérios, permitem comparar empresas do mesmo setor, mesmo que tenham dimensões diferentes, apoiam as decisões da gestão, orientando os gestores sobre onde atuar e permitem ainda monitorar a evolução da organização de período para período. Resumindo, um rácio é uma ferramenta de diagnóstico financeiro, da mesma forma que um médico usa indicadores clínicos para avaliar a saúde de um paciente, o analista financeiro usa rácios para avaliar a saúde de uma empresa. Os rácios financeiros podem ser organizados em diferentes categorias, consoante ou conforme o aspecto da empresa que se pretende analisar. A primeira categoria são os rácios de estrutura financeira, que nos dizem como que a empresa está
como a empresa está financiada, se depende mais de capital próprio ou de capital alheio. A segunda são os rácios de liquidez, que medem a capacidade da empresa de cumprir as suas obrigações de curto prazo. A terceira são os rácios de solvabilidade, que avaliam a capacidade de liquidar a totalidade das dívidas, incluindo as do longo prazo. A quarta categoria são os rácios de rendibilidade, que medem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir dos seus recursos. A quinta são os rácios de atividade, que analisam a eficiência com que a empresa gera os seus ativos e os ciclos operacionais. E por último, temos os rácios de eficiência operacional, que complementam a análise de atividade com indicadores sobre os ciclos de exploração e financiamento e financeiro. Cada uma dessas categorias responde a uma pergunta diferente sobre a saúde da empresa. Vamos estudar cada uma delas em detalhe. Então, temos aqui rácios de estrutura. Estes rácios respondem à seguinte pergunta: como é que a empresa está a ser financiada? Então, temos aqui rácio de autonomia financeira. O primeiro é como é que a empresa está a ser financiada. Então, temos aqui o primeiro, que é o rácio de autonomia financeira. Este rácio mede o grau de independência da empresa relativamente aos seus credores. A sua fórmula é autonomia financeira igual a capital próprio dividido pelo ativo total multiplicado por 100. Se o resultado for superior a 50%, a empresa tem uma situação financeira sólida. Significa que mais de metade dos seus ativos são financiados com recursos próprios. Se o valor estiver entre 30 e 50, a situação é aceitável, mas requer atenção. Se for inferior a 30, a empresa está excessivamente dependente de financiamento externo, aliás, o que representa um risco elevado. Também temos aqui os rácios o rácio de endividamento, que este aqui, vamos dizer que é um tipo de rácio que complementa o anterior, que indica que percentagem dos ativos da empresa é financiada por terceiros, isto é, se é financiada por credores. A fórmula é endividamento igual a passivo dividido pelos ativos totais, vezes 100. Então, quanto maior o rácio, maior é o risco financeiro da empresa. Repare que a soma da autonomia financeira com o endividamento é sempre igual a 100, que confirma a relação inversa entre os dois rácios. E o terceiro rácio aqui, que é o rácio de cobertura do ativo fixo, que avalia os seus ativos não correntes como edifícios, máquinas e equipamentos, está a ser financiados por capitais permanentes, que incluem o capital próprio e o passivo de médio e longo prazo. Então, temos a seguinte fórmula aqui: capitais permanentes a dividir pelos ativos não correntes vezes 100. Então, o valor desejável é superior a 100%, o que significa que os capitais estáveis da empresa são suficientes para financiar os seus ativos de longa duração. Então, assim, garantindo assim o equilíbrio financeiro estrutural. Então, agora vamos passar para os rácios de liquidez. Então, os rácios de liquidez respondem a uma pergunta muito simples e prática, que é: a empresa consegue pagar as suas dívidas de curto prazo? Então, a liquidez, o que seria a liquidez nesse caso? A liquidez é a capacidade de transformar ativos em dinheiro para honrar compromissos imediatos. Existem três rácios principais, que são os rácios de liquidez geral, que avalia de forma ampla a capacidade de pagamento de empresas, a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. E temos aqui a fórmula, que é liquidez geral igual a ativo corrente dividido pelo passivo corrente, ou dividido pelo passivo corrente. E nesse caso, se o resultado for maior do que 1, a empresa tem ativos correntes suficientes para cobrir os seus passivos correntes. Nesse caso, a situação adequada. Se for inferior a 1, existe uma possível dificuldade financeira, porque os recursos disponíveis são insuficientes para cobrir os compromissos imediatos. Temos aqui os rácios de liquidez reduzida. É aquele rácio que exclui os inventários do cálculo. Nesse caso, exclui os inventários do cálculo, porque os estoques são o ativo corrente menos líquido. Nem sempre é fácil ou rápido vendê-los. Então, temos aqui a seguinte fórmula: ativo corrente menos inventário, que será dividido pelo passivo corrente, que será dividido pelo passivo corrente. Este rácio mede a capacidade de pagamento da empresa sem depender de venda dos estoques.
Nesse caso, é um indicador mais prudente da liquidez real. Então temos aqui também o rácio de liquidez imediata, que é o mais rigoroso dos três. Nesse caso, ele considera apenas o dinheiro disponível. Nesse caso, o dinheiro que temos em caixa ou em depósitos bancários, para fazer face ao passivo corrente, nesse caso, que é a dívida que nós devemos pagar de forma rápida. Então temos aqui a forma que é caixa e depósitos dividido pelo passivo corrente. Então, este rácio avalia a capacidade de pagamento mais imediata possível, ou seja, o que a empresa consegue pagar agora mesmo, sem precisar de converter nenhum outro ativo. Ok, agora vamos entrar num outro rácio, que é o rácio de solvabilidade. Nesse caso, é importante não confundir liquidez com solvabilidade. A liquidez diz respeito ao curto prazo, e nesse caso a solvabilidade é mais abrangente, que avalia se a empresa teria a capacidade de liquidar a totalidade das suas dívidas. Então, nesse caso, e essas dívidas podem ser incluídas, podem incluir as de médio e longo prazo, como se fosse imediato e como se fosse necessário, caso fosse necessário nesse caso. E temos aqui a definição do rácio de solvabilidade. Esse rácio mede a relação entre o capital próprio e o passivo total da empresa. A fórmula é solvabilidade igual a capital próprio dividido pelo passivo total. E nesse caso vamos multiplicar por 100. Então, nesse caso, quanto maior o valor, menor o risco financeiro. Um rácio elevado significa que a empresa tem um forte capital próprio face às suas dívidas, o que o torna mais resistente às dificuldades financeiras. Então temos também aqui o rácio de garantia, que mede os ativos da empresa, mede se os ativos da empresa são suficientes para cobrir o total do passivo. Então temos aqui a fórmula que é ativo total dividido pelo passivo total. E um valor superior a 1 indica que os ativos da empresa excedem as suas dívidas, o que é tranquilizador, ou o que é bom nesse caso, para os credores, né? Porque não vão investir em empresas que têm dívidas superiores ao dinheiro que eles geram. Então, um valor inferior a 1 seria sinal de alerta grave, indicando insolvência técnica. Nesse caso, estes dois rácios dão uma visão clara da solidez financeira da empresa ao longo prazo. Chegamos agora aos rácios de rendibilidade. Então, estes são talvez os rácios mais observados por investidores e gestores, nesse caso. Chegamos agora aos rácios de rendibilidade. Talvez os rácios mais observados por investidores e gestores. Estes rácios respondem à pergunta: o negócio está a ser rentável? Está a gerar retorno suficiente? O ROI, ou rendibilidade de capital próprio, do inglês Return of Equity, mede o retorno obtido pelos proprietários ou acionistas da empresa. A fórmula é ROI, Return of Equity, que é igual ao resultado líquido dividido pelo capital próprio, vezes 100. Este rácio responde à pergunta: por cada unidade monetária investida pelos sócios, quanto lucro é gerado? Quanto maior o retorno, quanto maior o ROI, melhor é o retorno para os proprietários. O ROA, que é a rendibilidade do ativo, do inglês Return of Assets, avalia a eficiência com que a empresa utiliza os seus ativos para gerar lucro. A fórmula é ROA, resultado líquido dividido pelo ativo total, vezes 100. Este rácio mostra quanto lucro é gerado por cada unidade monetária investida em ativos. É um indicador de eficiência de gestão. Uma empresa que gera muito lucro com poucos ativos é mais eficiente do que uma que precisa de muitos recursos para o mesmo resultado. A margem líquida mede a percentagem das vendas que se transforma efetivamente em lucro líquido, depois de deduzidos todos os custos e impostos. A fórmula é resultado líquido dividido pelas vendas vezes 100. Uma margem líquida elevada significa que a empresa consegue converter uma grande parte das suas receitas em lucro, o que é sinal de boa gestão de custos e de eficiência operacional. Margem bruta. A margem bruta avalia o lucro obtido após deduzir apenas o custo das mercadorias vendidas ou dos materiais consumidos antes de considerar outros gastos operacionais. A fórmula é lucro bruto dividido pelas vendas, vezes 100. Quanto maior a margem bruta, maior é a capacidade da empresa de cobrir os seus custos fixos e gerar resultados positivos.
Agora vamos falar sobre os rácios de atividade. Os rácios de atividade analisam a eficiência com que a empresa gere os seus recursos operacionais. Estão relacionados com o tempo, quantos dias a empresa demora a receber dos clientes, a pagar aos fornecedores e a renovar os seus estoques. Temos aqui o PMR, que é o prazo médio de recebimento. Indica em média quantos dias a empresa demora a receber os pagamentos dos seus clientes. A fórmula é dívida dos clientes dividido pelas vendas vezes 365, que é o número de dias por ano. A interpretação direta é quanto menor este prazo, melhor o PMR reduzido. Significa que a empresa recebe rapidamente, o que melhora o seu fluxo de caixa. Um PMR elevado pode indicar dificuldades na cobrança ou políticas de crédito demasiado permissivas. Temos aqui o PMP, que é o prazo médio de pagamento. Indica quantos dias a empresa demora, em média, a pagar os seus fornecedores. E temos aqui a sua fórmula, que é dívidas a fornecedores dividido pelas compras, multiplicado por 365. Este rácio permite avaliar a política de pagamentos da empresa. Um PMP elevado pode significar que a empresa está a aproveitar bem os seus prazos de pagamento negociados, o que é favorável para a liquidez, desde que não prejudique a relação com os fornecedores. Agora vamos falar sobre o PMS, que é o prazo médio de estoques, que indica quantos dias os inventários permanecem armazenados antes de serem vendidos. Temos aqui a sua fórmula, que é inventários divididos pelo CMV multiplicado por 365 dias. CMVMC significa custo de mercadorias vendidas e materiais consumidos. Quanto menor este prazo, maior é a rotação dos estoques, o que geralmente é positivo, pois significa menos capital imobilizado em armazém. Temos também aqui a rotação dos inventários, que complementa o PMS ao indicar o número de vezes que o estoque é completamente renovado durante o ano. E temos a sua fórmula, que é o CMVMC dividido pelo inventário médio. Uma rotação elevada indica boa gestão dos estoques e eficiência comercial. Temos aqui também a rotação do ativo, que mede a eficiência com que a empresa utiliza os seus ativos totais para gerar vendas. Temos aqui a sua fórmula, que é vendas dividido pelo ativo total. Um valor elevado significa que a empresa está a aproveitar bem os seus recursos para gerar receitas e é um sinal de eficiência global. Com base nos rácios de atividade que acabamos de estudar, podemos calcular dois indicadores muito importantes, que são o ciclo de exploração e o ciclo financeiro. O que seria o ciclo de exploração? O ciclo de exploração representa o tempo total necessário para transformar as compras em recebimentos. Ou seja, desde o momento em que a empresa compra as mercadorias ou matérias-primas até o momento em que recebe o pagamento dos clientes pela venda do produto final. A fórmula é PMR mais o número de dias de estoques. Por exemplo, se os estoques ficam em armazém durante 30 dias e o cliente demora 45 dias a pagar, o ciclo de exploração é de 75 dias. Isso significa que a empresa precisa financiar as suas operações durante este período. O ciclo financeiro vai um passo além, mede o período em que a empresa efetivamente financia as suas operações com recursos próprios, descontando o prazo que os fornecedores lhe concedem. Temos aqui a sua fórmula, que é PMR mais os dias de estoque menos o prazo médio de pagamento. Continuando com o exemplo anterior, se os fornecedores concedem 40 dias de prazo de pagamento, então o ciclo financeiro será de 75 menos 40, ou seja, 35 dias. São esses 35 dias que a empresa tem de financiar por conta própria. Quanto menor for o ciclo financeiro, menos capital de trabalho a empresa necessita para manter as suas operações, o que é sempre favorável. Agora que já sabemos os principais rácios e a sua utilidade, é fundamental que também conheçamos as suas limitações. Saber usar uma ferramenta inclui saber quando ela pode falhar. A primeira limitação é que os rácios dependem da qualidade da informação contabilística. Se os dados registrados das demonstrações financeiras contiverem erros ou distorções intencionais, os rácios calculados serão igualmente incorretos e as conclusões retiradas serão enganosas. Em segundo lugar, os rácios não consideram fatores externos à empresa, como crises econômicas, mudanças na legislação ou alterações no mercado. Dois resultados idênticos em contextos econômicos diferentes podem ter significados completamente opostos. Também temos aqui o terceiro, que é os rácios podem ser influenciados pela inflação, especialmente quando comparamos períodos diferentes. A inflação distorce os valores dos ativos e das receitas, tornando as comparações temporais menos fiáveis. Temos aqui o quarto, que é os rácios não explicam as causas dos problemas. Dizem-nos o que, ou por exemplo, que liquidez desceu, mas nos dias
mas não nos dizem porquê. A análise das suas investigações exige a análise das causas exige investigação adicional. Temos o quinto aqui, que os rácios devem ser analisados em conjunto, nunca de forma isolada. Um rácio favorável no indicador pode mascarar um problema sério no outro. E por último, os rácios necessitam sempre que o produto de referência seja a comparação com períodos anteriores da mesma empresa, seja a comparação com empresas do mesmo setor de atividade. Em resumo, os rácios são uma ferramenta excelente, mas devem ser usados com espírito crítico e contextualizados adequadamente. Chegamos a um princípio essencial que distingue uma análise financeira superficial de uma análise verdadeiramente rigorosa. Nenhum rácio deve ser analisado isoladamente. Uma boa análise financeira assenta em 4 pilares fundamentais. O primeiro é a comparação temporal, que devemos analisar a evolução dos rácios ao longo de vários períodos contabilísticos, e um rácio de liquidez de 1,2 pode ser bom ou mau, dependendo se subiu ou desceu em relação ao ano anterior. O segundo pilar é a comparação setorial. Um mesmo rácio pode ter significados diferentes consoante o setor de atividade. Por exemplo, uma margem bruta de 20% pode ser uma boa numa empresa de distribuição alimentar, mas muito baixa numa empresa de software. O terceiro pilar é a interpretação conjunta. Os rácios complementam-se mutuamente. Uma empresa pode ter boa liquidez, mas fraca solvabilidade, ou boa rentabilidade, mas mau ciclo financeiro. É a combinação de todos os indicadores que nos dá a imagem completa. E o quarto pilar é a consideração do contexto econômico. Uma análise honesta considera sempre o ambiente macroeconômico, uma recessão, uma subida nas taxas de juros ou uma crise setorial pode justificar um deterioramento dos rácios que nada tem a ver com a gestão da empresa. Ao aplicar estes 4 princípios em simultâneo, estamos a fazer uma análise financeira completa, responsável e fundamentada. E antes de chegarmos à conclusão, importa dizer que importa falar sobre as vantagens e as desvantagens dos rácios financeiros. Para termos uma visão equilibrada desta ferramenta, em termos de vantagens, os rácios são de fácil cálculo, bastam os dados das demonstrações financeiras e operações aritméticas simples. Não são também de fácil interpretação, uma vez que transformam dados complexos em indicadores claros. Permitem comparações tanto ao longo do tempo como entre empresas, apoiam decisões de gestão, de investimento, de concessão de crédito, identificam tendências antes que tornem problemas e melhoram o controle financeiro da organização. E, em termos de desvantagens, os rácios dependem da qualidade dos dados contabilísticos. Por exemplo, o lixo entra, lixo sai. Não explicam as causas dos problemas identificados. Podem ser manipulados contabilisticamente através das práticas de contabilidade criativa. Necessitam de análise complementar para serem verdadeiramente úteis e não consideram fatores qualitativos como a qualidade da gestão, a reputação da marca ou o capital humano da empresa. A chave está em usar os rácios como ponto de partida para a análise e não como conclusão definitiva. Chegamos à conclusão, chegado ao fim da videoaula, é a altura de consolidar o que aprendemos. Os rácios financeiros constituem uma das ferramentas mais importantes e mais utilizadas no campo de análise financeira. A sua utilidade está precisamente na capacidade de transformar dados contabilísticos brutos em informação relevante e acionável. Através dos rácios que estudamos, é possível avaliar a liquidez de uma empresa, ou seja, se ela consegue pagar as suas dívidas do curto prazo. É possível avaliar a sua solvabilidade, se consegue honrar todas as suas dívidas, a sua rentabilidade, se está a gerar retorno adequado para os seus investidores e a sua eficiência operacional, que se está a gerir bem os seus ativos e ciclos de negócio. Quando corretamente interpretados e analisados de forma integrada, os rácios auxiliam gestores na tomada de decisões operacionais e estratégicas, auxiliam investidores na avaliação da oportunidade de investimento e auxiliam credores na avaliação de risco e concessão de crédito. A mensagem central pretende deixar esta: a análise integrada temporal e setorial é essencial para extrair o máximo valor dos rácios financeiros. Um único número sem contexto é apenas um número. Com contexto e comparação torna-se conhecimento. Obrigado pela vossa atenção. Espero que esta explicação tenha contribuído para aprofundar o conhecimento sobre a análise financeira através dos rácios. Até a próxima.